Oi, Letícia, né? Não, eu sou o Jô Soares. Bom, eu vou falar sobre Platão. Platão foi um filósofo matemático da Grécia clássica. Para ele, a felicidade é dividida em duas partes, sendo a primeira superior, ou seja, a parte intelectual, e a segunda seria a parte material. Nossa alma, para ele, também é dividida em três partes, sendo a primeira a racional, que é a mais importante, ou seja, é a intelectual. Quanto mais inteligente, mais feliz. A segunda é a racível, que está ligada à força. Ele considera como mediana. Para ele é importante ser forte, mas acima de tudo inteligente. E a terceira é a concupiscente, que são nossas paixões e nossos desejos. Ele considera como inferior. É necessário também conhecer e exercer o bem, não só para si, mas para todos. Bom, eu, Sabrina, vou falar um pouco sobre a vida de Aristóteles, desde a sua entrada na Academia Platônica e a felicidade na sua perspectiva, no seu ponto de vista. Falando um pouco sobre Aristóteles, este, aos 17 anos, partia para Atenas, onde estudou na Academia de Platão, se tornando o mais favorito de seus discípulos. Este grande filósofo grego teve muita influência sobre a cultura ocidental a qual desfrutamos hoje, e possivelmente, sem o conhecimento destes filósofos gregos como base, não seríamos uma civilização tão avançada se tratando de assuntos morais, sociais ou científicos. Que você dizia ter um corpo escultural, um corpo bonito. Muito menos sobre a nossa própria realidade teríamos a noção que temos hoje. Tais como a geometria, a física, botânica, zoologia, astronomia, medicina, matemática, principalmente lógica, a ética e, não menos importante, a poesia, todos estes temas tinham o seu próprio espaço num sistema filosófico elaborado por Aristóteles. Eu fico assim em buraco para se trazer a verdade. Como Platão mesmo gostava de dizer sobre seu discípulo, minha academia se compõe de duas partes, o corpo dos alunos e o cérebro de Aristóteles. Uau! Identificando as condições que pessoas extremamente felizes possuem em comum, Aristóteles concluiu que estes compartilham entre si uma espécie de transcendência em suas ações, que influenciam e muito na vida que levam e vice-versa. Ele sugere também que devemos todos nos concentrar em encontrar nossas virtudes em vida e alimentá-las, as estimulando diariamente. Algumas dessas virtudes que Aristóteles se concentrou foram coragem, respeito próprio, paciência, veracidade e humor. Aristóteles também cogitou que a felicidade se encontra entre a falta e o excesso, chamando-a de justa medida. A pessoa deve ser guiada para a virtude através da deliberação de uma escolha, encontrando assim a base da felicidade. Virtude moral é o resultado de hábitos, dizia já Aristóteles. Na visão do mesmo, se almeja algo maior, é necessário conhecer meios e fins para isto, e levando assim o caminho para a felicidade. Se deseja aprender um novo idioma, por exemplo, significa que terá que ceder algumas horas do seu dia todos os dias somente para este estudo. Horas que você passariam fazendo coisas triviais, assim renunciando à felicidade momentânea por causa de um bem muito maior. Já Epicuro era sensualista, ou seja, ele se baseava nas sensações. Para ele, ser feliz era sentir prazer, não necessariamente o prazer sexual, mas sim o prazer da satisfação, como por exemplo quando você compra uma roupa nova ou quando você come algo que você gosta.
Segundo o filósofo, para alcançar a felicidade é necessário, primeiramente, eliminar certas crenças, sendo as religiões e a superstição, não é necessariamente eliminar por completo, mas se desapegar um pouco disso, porque, segundo ele, causava angústia e infelicidade. Já o segundo passo é eliminar ou moderar os seus desejos, ter somente o natural e o necessário para se viver. Pra você, Daniel, mostra pro pessoal aí, ó. Cincão. Ajudou em R$5. O que você vai fazer com esses R$5 aí? Comprar alimento. Alimento. Ué. Você não precisa ter várias roupas, por exemplo, parecidas para você conseguir viver. Se você tiver, por exemplo, só uma blusa daquela, você consegue sim ser feliz. E em terceiro, o medo da morte. O filósofo acreditava na teoria dos átomos, onde o corpo e a alma são feitos de átomos. E os átomos dos nossos corpos são mais pesados que os das nossas almas. E quando nós morremos, eles se degradam. Então a gente não precisa ter medo da morte, porque todos vamos morrer um dia. E é isso. Tchau, a gente se fala. O que absorvemos desse trabalho, a nossa conclusão, é que a filosofia ela é muito mais atual do que pensamos. E, de certa forma, é através dela que aos poucos vamos desvendando mais e mais sobre a nossa realidade e existência, passando a ter um outro olhar, acredito que mais profundo e crítico sobre nós mesmos e tudo aquilo que nos cercam. Também acabamos por descobrir que dentro de cada um de nós habita, de certa forma, um filósofo. Cada vez que tomamos alguma atitude, pensamos sobre uma determinada questão, principalmente os extremos sobre a vida e a morte, estamos, de certa forma, filosofando. Bom te ver. Espero te ver mais vezes por aqui, pelos corredores.
Hoje vamos falar sobre Aristóteles. Ou melhor, citar algumas das frases dele. Bom, eu nem sei por onde começar, mas, segundo ele, a dúvida é o princípio da sabedoria. Nos textos antigos, a felicidade era tida como resultado de paz, amizade, amor. E atualmente, infelizmente, a felicidade é vista apenas como algo advindo de bens materiais, viagens, gastos excessivos em estética, por exemplo. Coisas que façam as pessoas se sentirem invejadas ou que supram a necessidade delas naquele determinado momento. Entretanto, quando a gente lembra do grande abismo de classes sociais que a gente vive, a gente pensa nas pessoas pobres que pensam necessitar de coisas luxuosas, de bens materiais, para se sentir completas, felizes. E a gente lembra também de pessoas que possuem essas riquezas, possuem esses bens materiais, não se sentem completas, não se sentem felizes. Isso nos leva a perceber que a felicidade é algo totalmente subjetivo. E não é em 100% das vezes que a felicidade vai ser um resultado de bens materiais, ou só de amor, ou só de amizade, como era dito antigamente. Dessa forma, a gente percebe que a felicidade é vista maioritariamente como resultado de fatores externos. Não existe uma preocupação tão grande assim com os fatores internos, como estar com mente e corpo alinhados. A felicidade ela não é algo concreto. Ela possui divergências e variações de um indivíduo para o outro. Indo ao contrário ou incrementando essas ideias, a gente tem os grandes filósofos, que trataram a obtenção da felicidade como algo comportamental e intelectual, assim como foi para Aristóteles. O homem sábio não busca o prazer, mas a libertação das preocupações e sofrimentos. Ser feliz é ser autossuficiente. Para entendermos a temática felicidade que foi pensada por Aristóteles, devemos entender quem foi Aristóteles e o que ele fez durante a vida. Aristóteles foi um grande filósofo, nascendo no ano de 384 a.C. na Macedônia. Foi conselheiro de Estado, também já foi tutor de Alexandre o Grande, além de ter sido discípulo de Platão. Ele refutou a principal teoria de Platão, que era do mundo ideal, trazendo à tona o mundo real. Aristóteles influenciou e influencia pessoas ao redor do mundo todo. Em 335 a.C., fundou sua primeira escola, em Atenas, no templo de Apolo, dando ao nome de Liceu. Lá ministrava aulas públicas e também oferecia cursos técnicos. Faleceu em 322, suicidando-se, após alegar que Atenas teria cometido um crime à filosofia juntamente com Sócrates. Envenenou-se com uma taça de cicuta, veneno esse também utilizado por Sócrates durante seu suicídio. Aristóteles deixou a primeira carta de alforria aos seus escravos. Seus valiosos ensinamentos são divididos em 4 grandes grupos: o da lógica, o da poesia, o da filosofia prática e a filosofia da natureza. Aristóteles auxilia e auxiliou toda a sociedade com seus valiosos ensinamentos e obras. Ele foi fundador da psicologia e da retórica. A retórica é a escrita com eficiência, além de ser considerado o pai da moral e o pai da lógica. Cada um é feliz na medida que faz e cumpre a sua missão. A felicidade só se resulta do cultivo da virtude. Seu estudo sobre a felicidade está desenvolvido em um livro que se chama Ética Nicômaco, que ele escreveu para o seu próprio filho. E o foco desse livro é entender o que é a felicidade e como alcançá-la. O livro fala sobre o que não é a felicidade, o que é a felicidade de fato, como a gente pode alcançá-la e como a gente pode desenvolver as virtudes. Segundo Aristóteles, todas as ações humanas têm uma finalidade, ou seja, tudo que fazemos na vida tem um objetivo. Como, por exemplo, estudar para saber mais sobre determinado assunto, trabalhar para receber e etc. O conjunto das ações humanas, ou seja, tudo que fazemos ao longo da nossa vida, possui uma finalidade última. Tudo que fazemos na nossa vida tem um objetivo maior. E Aristóteles chamava esse objetivo de felicidade. Considerando que agora o objetivo da vida humana é ser feliz, Aristóteles explica primeiro que não é felicidade, que na época foi bem importante e hoje em dia também continua sendo.
Porque existem muitas pessoas que associam o termo felicidade como coisas que não são, e Aristóteles, ele aponta as 3 principais confusões, que são: felicidade não é ter uma vida de prazeres, felicidade não está na honra, em receber honras ou ser famoso, e felicidade não é ser rico, não é ter riqueza, segundo Aristóteles. Bom, para Aristóteles, a felicidade humana está na realização plena da sua natureza humana, ou seja, o ser humano deve almejar viver plenamente na sua essência humana. Mas Lua, qual é a natureza humana? Qual é a essência do ser humano? Calma. Para Aristóteles, o ser humano é um animal racional. Um ser que possui um corpo, que tem desejos e sentidos, mas também um ser que pensa e raciocina. Dessa forma, Aristóteles define a felicidade como viver a vida de forma equilibrada entre as vontades do corpo e da razão. A ética de Aristóteles também é conhecida como ética das virtudes, porque o filósofo nos diz para buscarmos a excelência. Por isso, podemos dizer que o ser humano é feliz quando se busca uma vida virtuosa, uma vida de excelência, uma vida de plenitude da natureza humana e uma vida equilibrada entre mente e corpo. Olá, eu me chamo Daniele Ferreira de Souza Monteiro e vou começar a apresentação sobre felicidade com uma pergunta. Você consegue definir a felicidade? Todas as pessoas, em algum momento de suas vidas, tentaram definir. E acredite, não existe uma definição correta. De alguma forma, todas estão. O significado de filosofia é amor à sabedoria, buscando assim o tão cobiçado objetivo supremo da vida humana. A felicidade já foi e ainda é muito questionada pelos filósofos, sendo considerada uma experiência filosófica, a qual é composta por 3 estágios: o estranhamento, seguido do questionamento e, por fim, a resposta. Oi, meu nome é Júlia Abraão Alves e eu vou falar sobre o Platão e o Aristóteles. Platão. Um dos aspectos que a cultura grega seguia era a eudaimonia. Significa que a felicidade não vem apenas do empenho do ser humano, mas do bem ou poder concedido pelos deuses, ou seja, era considerada um bem instável, pois era tida como uma espécie de fortuna ou acaso, dependendo tanto da conduta pessoal quanto da vontade divina. Platão é considerado o primeiro filósofo ocidental, o qual buscou a felicidade estável em companhia do seu mestre Sócrates. Na compreensão do filósofo, o mundo era dividido em 2, sendo o mundo material, percebido através dos 5 sentidos, o qual era considerado enganoso e instável, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, capaz de fornecer o verdadeiro conhecimento. Em vista disso, Platão presumia que o caminho da felicidade é o afastamento das ilusões dos sentidos, em direção ao mundo das ideias, até chegar no conhecimento supremo, a ideia do bem. Mundo inteligível e harmonização das 3 almas. Para Platão, o ser humano é essencialmente alma, que é imortal e existe previamente ao corpo. A junção dos dois é considerada acidental, pois o lugar da alma é no mundo inteligível e não no sensível. A alma é dividida em alma concupiscente, situada no ventre e ligada aos desejos carnais, alma irascível, situada no peito e vinculada às paixões, e a alma racional, situada na cabeça e relacionada ao conhecimento. Para alcançar a felicidade, seria necessário harmonizar as 3 almas, através da ginástica, que são os exercícios e cuidados físicos, e da dialética, que é o diálogo, adentrando no mundo das ideias, chegando às ideias perfeitas, as quais se tratavam da realidade verdadeira para alcançar o grau máximo de conhecimento, seguida da ideia do bem, que é a causa de todas as coisas justas e belas. O indivíduo evoluiria no conhecimento e como ser, afinal, conhecimento é igual a bondade, que é igual a felicidade. Construir o bem de todos.
Considerada a ciência mais nobre pelo fato de trabalhar com a vida dos cidadãos da cidade-estado grega, a política filosófica de Platão visou a construção de uma sociedade justa, promotora do bem de todos. O filósofo idealizou, em uma das suas obras mais famosas, as 3 atividades básicas: produção dos bens materiais e de alimentos, defesa da cidade e administração da polis. Cada cidadão possuiria uma função social: produtor, guerreiro ou sábio, variando de acordo com a sua vocação durante o processo educativo, o qual seria igual para todos. Dentro dessa organização, as pessoas seriam felizes por cumprir a sua função apta por natureza. Aristóteles contrapôs a teoria do mundo das ideias, pilar da filosofia platônica, propondo o pensamento que, embora valorizasse a atividade intelectual, teórica e contemplativa como fundamental, resgatava o papel dos bens humanos, terrenos e materiais para alcançar uma vida boa. Afirmava que um ser só alcança seu fim quando cumpre a função ou faculdade que lhe é própria e o distingue dos demais seres, ou seja, sua virtude, propriedade mais característica e essencial de um ser, aquela cujo exercício conduz à excelência ou perfeição desse ser, trazendo-lhe prazer. O ser humano possui uma função exclusiva, o pensar de forma racional. Essa seria a virtude essencial. Sendo assim, o indivíduo só alcançará seu fim e bem supremo, a felicidade, se atuar conforme a razão, a virtude, sendo necessário exercitá-la. Para atingir a felicidade verdadeira, o ser humano deveria dedicar-se fundamentalmente à vida teórica, no sentido de contemplação intelectual, buscando observar a beleza e a ordem cósmica, pré-destino, a autêntica realidade das coisas, praticando isso durante toda a vida. Aristóteles também dizia que não se pode abandonar a companhia da família e dos amigos, a riqueza e o poder, já que esses elementos promoveriam o bem-estar material e a paz social, tendo uma vida contemplativa. O gozo de tais prazeres estaria vinculado ao exercício de outras virtudes humanas, como a generosidade, cortesia, justiça e coragem, contribuindo para a felicidade completa do ser humano. Resumindo, a felicidade seria uma vida dedicada à contemplação teórica, aliada à prática das outras virtudes humanas e sustentada pelo bem-estar material e social. Eu sou a Ellen Monique Barbosa e falarei sobre Epicuro e suas ideias. Epicuro acreditava que a felicidade se tratava da satisfação dos desejos, estando assim ligado ao sentir prazer, prazer racional, aquele que possui uma ação avaliada, sendo mais duradouro e encantadores de espírito. Já os outros seriam imediatos e intensos, perdendo rapidamente a sua força, pois para ele tudo no mundo é matéria e no ser humano sensação. Para sermos felizes, deveríamos gerar as condições materiais e psicológicas que nos permitiam experimentar apenas o prazer da vida, sendo ele, sobretudo, a ausência da dor. Dizia que as principais causas para a angústia e infelicidade eram as preocupações religiosas e superstições, por causarem temor e pavor das forças divinas. Com uma noção mais atomista e mecanicista, Epicuro propunha a ideia que isso poderia ser evitado através da compreensão de que tudo é composto por matéria, assim podendo explicar os fatos de acordo com a movimentação aleatória dos átomos, o qual produz forças cegas indiferentes do destino humano, livrando-se assim também do medo da morte. Conceitos que ele pregava: deuses não devem ser temidos, a morte não deve amedrontar, o bem é fácil de ser obtido, o mal é fácil de suportar. Epicuro também dizia que quem espera muito sempre corre o risco de se decepcionar. Por isso, ele recomendava que as pessoas eliminassem todos os desejos desnecessários e se permitisse apenas os desejos naturais e necessários, assim como Diógenes valorizava as coisas simples e naturais, sendo o segredo da felicidade e do prazer, o fato de se contentar-se com pouco. Para ele, aquele que se farta de prazer não sabe o que é ter prazer, muito menos consegue ser feliz.
Isso ocorre porque o prazer em excesso torna-se dor ou até mesmo infelicidade. Ele valorizava a amizade, pois a amizade tem uma troca saudável de pensamentos, lembranças e experiências, sejam elas universais ou individuais. Ao avaliar os prazeres, seria possível conquistar o governo da própria vida, ascendendo à taxaria da alma, sendo como objetivo último a felicidade suprema. Oi, eu sou Tamiris Firmino Macaúba e vim falar um pouco sobre a filosofia atual. O fato que antecede a filosofia é a mitologia, a qual era utilizada para explicar tudo o que acontecia, sempre tendo um Deus por trás disso. Como um meio de buscar conhecimentos diferentes daqueles apresentados pela mitologia, num tempo onde a religião explicava desde fenômenos da natureza até os fatos do cotidiano, surgiu a filosofia. Os primeiros grandes filósofos buscavam a verdade de modo racional, já que a mitologia não dava conta de explicar tantas novidades. Antes do aparecimento da ciência como a temos hoje, a filosofia foi a única forma de conhecimento no mundo durante muitos séculos. Os filósofos tratavam o conhecimento de forma geral e explicavam um pouco sobre tudo. No século XVII que a filosofia começou a se fragmentar. Galileu percebeu que, especializando-se em uma parte do conhecimento, aproximava-se mais da verdade, e a ideia de estudar um pouco de tudo fazia com que nos afastássemos dela, porque não se tinha a essência nem a profundidade de nada. Assim, o conhecimento passou a ser fragmentado e as pessoas se tornaram especialistas em parte dele. Hoje, a ciência faz bem o seu papel de buscar avanços na tecnologia e nas nossas vidas, trazendo conforto e cura de doenças. O mundo avançou graças a ela, isso é inegável. Se isso vai ser usado em benefício ou não do homem, já não é mais um problema da física, da química ou da medicina, é da ética, da filosofia. Ou seja, a ciência faz o papel da melhoria da qualidade de vida e do mundo, mas a consequência que isso traz ao homem é uma questão filosófica. Por isso, hoje não temos mais uma figura do filósofo que faz descobertas e traz novas teorias, como antigamente. O que temos são grandes comentadores e professores de filosofia, que têm hoje a função de criticar as consequências que a ciência produz. Considerado um filósofo famoso atualmente, Mário Sérgio Cortella foi um secretário municipal de educação de São Paulo entre 1991 e 1992. E em 1997 se tornou professor convidado da Fundação Dom Cabral, sendo também autor de diversas obras no campo da filosofia e da educação. Entre elas, A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos. Não nascemos prontos. A vida e carreira, um equilíbrio possível. Liderança e ética. Liderança em foco. Vivemos mais. Vivemos bem? Por uma vida plena. E pensar bem nos faz bem. Para Mário Sérgio Cortella, a felicidade é uma vibração intensa, um momento em que é sentido a vida em plenitude dentro de si, querendo que aquilo se eternize. É a capacidade de você ter inundado por uma alegria imensa por aquele instante, por aquela situação. Aliás, felicidade não é um estado contínuo, e sim uma ocorrência eventual episódica. A felicidade marcada pela eternidade seria possível. Afinal de contas, só temos a noção de felicidade pela carência. Se tivéssemos como algo contínuo, não o perceberíamos. Nós só sentimos porque ela não é contínua, isso é. Ela não é o que acontece o tempo todo, de todos os modos. A ideia de felicidade sozinha teria que ter uma questão interior. É possível viver sozinho? A possibilidade da felicidade isolada, solitária, é nenhuma. Para que eu possa ser feliz sozinho, eu teria que ser capaz de viver sozinho. Atualmente, as pessoas buscam comprovações científicas para formarem as próprias opiniões, deixando o ato de filosofar de fora das nossas rotinas agitadas. Pelo fato de a felicidade ser algo que todas as pessoas experimentaram algum dia,
buscamos opiniões de pessoas próximas com base em suas experiências de vida, através de um questionário online, disponível do dia 15 de junho até 27 de junho. Segundo as 70 respostas adquiridas em nosso questionário online, onde quase 63% do público era do gênero feminino, podemos concluir que grande parte das pessoas acreditam que a felicidade esteja relacionada ao amor, à família e às viagens. Já com menos votos, a comida, o dinheiro e os bens materiais também foram bastante selecionados. Tivemos algumas adições no tópico outros, como os amigos, a natureza e os animais, que foram citados mais de uma vez, e o bem-estar, saúde, paz, harmonia e as coisas simples da vida foram citadas apenas uma vez por pessoas diferentes. De acordo com as respostas da nossa questão dissertativa sobre o que é felicidade, muitas pessoas consideram um sentimento momentâneo, causado pela sensação de bem-estar consigo mesmo e com as coisas ao seu redor. Sentimento que pode ser causado por ações diversas, próximas do amor e de seus objetivos, uma dádiva que nos deixa viciados, deixando a sensação de satisfação e de estar em paz. Nessa entrevista juntamos 4 filósofos: Epicuro, Aristóteles, Platão e Zé. Platão, o que é felicidade pra você? Cara, pra mim, eu acho que o Estado tem seus valores e tudo mais, cara. Na minha opinião, assim, o ser humano que pratica o bem, colherá o bem, e isso já é uma forma de felicidade. Pra mim, isso é a felicidade, porque o corpo humano é terreno, e tudo que a gente pratica de bom ou ruim, a gente pratica bem para os outros, a gente vai ser feliz com aquilo que a gente está plantando. Se a gente for mal, a gente vai apenas colher o que a gente está plantando também. Então, é algo que o ser humano pode ser considerado triste, sabe? Epicuro, eu não sei se você concorda com ele, mas meu pensamento é totalmente diferente. Pra mim, a felicidade é o bem maior desejado pelo ser humano e, por isso, suas ações serão em direção a esse fim. Para alcançar a felicidade, o ser humano precisa pautar suas ações na prática de ações virtuosas. Então você é engraçadão, né, cara? Então eu quero que você me explique um negócio já. Já que você é o piadista da turma, explica o que é ações virtuosas pra você. Ó, Platão, presta atenção. As ações virtuosas são definidas por meio do exercício do pensamento, tá entendendo? De forma que a justiça e a razão sejam relacionadas intimamente. O ser humano se difere dos animais pela capacidade de pensar, correto? Assim, conseguindo examinar suas ações e determinar o que é justo. Assim, tornando-se feliz. Além disso, a amizade também desempenha uma grande importância no caminho do ser humano em relação à felicidade. Tá entendendo, Platão? O ser humano vive em comunidade e por isso suas ações têm impacto não apenas sobre si, e agindo de forma virtuosa que se vivencia a felicidade. Apesar de você estar desmerecendo Platão, parece que também não entendeu direito. Na verdade, Aristóteles, são nossos prazeres que nos levam até a felicidade. Prazeres moderados nos concedem um sentimento de tranquilidade, entende? Mas como disse, eles devem ser moderados. Não devemos ter desejos exacerbados, pois isso seria uma perturbação constante e dificultaria muito o nosso encontro com a felicidade. Dito isso, devemos ter muito cuidado, pois tais desejos nos trariam apenas dor. Nós não poderíamos viver de forma agradável se não formos gentis com o próximo. Devemos ser justos em nossos pensamentos e atitudes se quisermos viver de forma pura e prazerosa.
Com as vozes de Henrique Xavier, Lucas dos Passos e João Viana. Design oficial Pedro da Silva. Animação, edição e remasterização Danilo. Participação em especial Zé, tio do Piauí. Filosofia. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. René Descartes. Filosofar. A palavra filosofia foi usada pela primeira vez por Pitágoras, quando perguntado sobre a natureza da sua sabedoria, respondendo: "Sou apenas um filósofo", dando a entender que não tinha posse da sabedoria, assumindo a posição de amante do saber. Filosofia vem do grego philos, que significa amigo, amante, e sofia, sabedoria, portanto significa amor à sabedoria. Para os gregos antigos, sabedoria era um saber prático, buscando atender ao que consideravam o objetivo supremo da vida, a felicidade. O filósofo, por sua vez, buscava pelo caminho da felicidade. A experiência filosófica se inicia a partir do estranhamento de algum acontecimento, seguido do questionamento sobre tal tema, chegando então a uma resposta filosófica. Mas por que filosofar? Para pensar melhor, encontrar soluções para os problemas e viver melhor, se sentindo bem e feliz. No grego antigo existia a eudaimonia, que se trata de um bem ou um poder dado pelos deuses. Esse bem era visto como um bem instável, que poderia ser retirado deles a qualquer momento. Mas pensadores como Platão acreditavam na felicidade como um bem estável, a ética eudaimonista. Este filósofo também acreditava que o mundo material, o dos 5 sentidos, era enganoso e que deveríamos buscar o mundo das ideias até alcançar a ideia do bem. Ele acreditava que a alma se dividiria em 3 partes: a consubciente, a irracível e a racional, onde uma deveria regular a outra. Já Aristóteles mesmo valorizava o mundo das ideias e acreditava que a virtude humana era a razão e que só alcançaríamos a felicidade atuando com ela, mas também valorizava o bem-estar material e a paz social que eram indispensáveis. Para Epicuro, o caminho da felicidade era a partir da realização de prazeres. Porém, Epicuro classificava os desejos em 3 partes: naturais e necessários, naturais e desnecessários e não naturais e desnecessários. Outra teoria para o caminho da felicidade é o estoicismo, que acredita no destino e naquilo que depende e não depende de nós, e que não devemos nos preocupar com tais, apenas aceitando os acontecimentos. Epiteto foi um dos grandes representantes da filosofia estoica, vivendo grande parte da vida em Roma como escravo. Lembra-te de que não é nem aquele que te diz injúrias, nem aquele que te bate quem te ultraja, mas sim a opinião que tens deles, e que te faz olhá-los como gente por quem és ultrajado. Quando alguém te magoa ou te irrita, saiba que não é aquele homem que te irrita, mas sim tua opinião. Esforça-te, portanto, acima de tudo, para não te deixar levar por tua imaginação. A filosofia de Epiteto serviu como exemplo em 1965, durante a guerra entre os Estados Unidos e o Vietnã, quando, após ser abatido por sobrevoar o país inimigo, o jovem piloto da Marinha Americana, James Stockdale, viveu como um prisioneiro de guerra. Durante o período, ele fez Epiteto seu mestre e amigo, e usou de suas filosofias para ajudá-lo a enfrentar o período difícil que teve que passar, ajudando a manter o controle sobre seu propósito moral. Tudo aconteceu graças a um livro que ganhou de seu professor de filosofia antes de ir para a guerra. James até chegou a se perguntar o que faria com o livro. Depois de todo o ocorrido, ele considera que o lado bom de ter ficado 2 anos e meio na solitária foi aprender a utilidade do estoicismo, mesmo em momentos em que considerou grandemente o suicídio. Felicidade. A felicidade pode ser explicada pela capacidade de você ser inundado por uma alegria imensa por um instante. A felicidade é um instante da vida que vale por si só.
Sabe aquele instante da vida que você gostaria que durasse mais? Aquele instante que você gostaria de repetir? Você sentir a vida vibrando, seja em um abraço, seja na realização de um sonho, seja porque algo que você fez deu certo ou porque seu time venceu aquela partida importante. Mas agora pra você, o que é a felicidade? Muitos encontram a felicidade no amor, no dinheiro, em viagens, na companhia de amigos ou até mesmo estando sozinho. E como cada um tem a sua própria percepção da felicidade, ela não pode ser definida como somente uma coisa. E a felicidade também não é um estado contínuo. A felicidade é uma corrente eventual, até porque se ela fosse constante você nem iria saber que ela existe. Ou seja, para haver alegria tem que haver tristeza. E essa tristeza é a do próprio ser. Não existe uma fórmula da felicidade que dê para todos e nem uma fórmula que dê para você pro resto da vida. Porque amanhã você é outro, e o que te alegrou hoje pode não te alegrar amanhã. Vou te dar um exemplo. Sabe quando você tá morrendo de fome, chega em casa e pela sua surpresa tem aquela sua comida favorita feita? Na hora você come a comida todo feliz e com o maior gosto possível. Aí você vai lá e repete a comida. Só que da segunda vez, aquela sua comida favorita já não vai te alegrar tanto, porque você não é mais a mesma pessoa que estava morrendo de fome igual da primeira vez. A vida é boa quando você torce pra ela não acabar. Só que na maior parte do tempo a gente faz o contrário. A gente torce pro dia acabar pra chegar logo em casa, pra descansar. Torce pro mês acabar pra chegar aquele feriado que você tanto quer. Torce pro ano acabar por causa das festas, das férias. E sem perceber, a gente tá torcendo pra vida passar rápido. E a gente tá sempre torcendo pra passar rápido. Porque estamos quase sempre estressados, tristes ou bravos por motivos do cotidiano. Seja por causa do trânsito, ou porque não conseguiu entender alguma matéria da escola, ou porque tá cheio de trabalho para fazer, ou até mesmo por achar os dias entediantes. E a partir do momento que você deixa motivos banais estragarem o seu dia, você vai deixando de ser feliz. E é por essa percepção que a filosofia estoica é tão atual e tão importante. Diferente das outras filosofias, o estoicismo não está muito preocupado com questões metafísicas, como por exemplo, de onde tudo veio, quem é Deus, como tudo foi criado, nada disso. O estoicismo está mais preocupado com a nossa vida real, do dia a dia, como nós resolvemos os nossos problemas do cotidiano. Uma ideia que o estoicismo defende é que toda vez que o homem tentar controlar algo que não está sob o seu poder, ele sofrerá. Então a forma como você reage às coisas está somente sobre o seu controle, e é você que decide se estressar por problemas que não pode resolver ou aceitar que não é possível ter poder sobre todas as coisas. No estoicismo, a morte é olhada como uma conselheira. E isso é devido ao fato de que muitas pessoas têm tanto medo da morte e acabam passando uma vida inteira sofrendo pelo fato de que vão morrer, que acabam não aproveitando a vida como deveriam. Mediante a questão da morte, já que um dia morreremos, será que nós precisamos ter tanto medo assim? Precisamos ter medo de expor as nossas ideias, ou talvez medo de fazer aquele corte de cabelo que você tanto quis, ou mudar de emprego, considerando que daqui a alguns anos nem saberemos se vamos estar aqui. A vida é tão curta, e é por esse fato que devemos viver mais intensamente, viver uma vida com mais força e mais propósito. Dizia Epiteto, nunca tema a morte ou a dor, mas tema o medo da morte ou da dor. A mensagem que o estoicismo quer passar é que quando a gente está prestes a morrer, a gente acaba enxergando a vida com outro valor. Quando você está prestes a morrer, você não liga se seu corte de cabelo está na moda, ou se seu celular é de última geração, ou se seu feed do Instagram está organizado. Você simplesmente não liga para as opiniões alheias. E é com esse pensamento que eu quero terminar esse vídeo. Então vamos parar de nos estressar, de nos preocupar por coisas que não estão no nosso alcance. Vamos parar de nos importar com as opiniões alheias e as críticas sem fundamentos. E vamos começar a dar mais valor às coisas que realmente importam. Como já sabemos, Platão é um
um dos nomes mais reconhecidos da filosofia. Ele é considerado um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga e ele nasceu em Atenas, na Grécia, provavelmente no ano de 427 a.C. E ele fazia parte de uma família de pessoas muito nobres de Atenas, ou seja, ele já era meio que rico, entendeu? Ele tinha funfa. Suas curiosidades e seus ensinamentos vieram por causa de Sócrates, né, o seu mestre. E vamos dizer que assim, a amizade dele com o Sócrates não era uma amizade tão simples, né? Porque assim, Sócrates, ele foi condenado à morte. Ele foi acusado, né, de perverter a juventude, entendeu? E também de introduzir na sociedade falsos deuses. Com isso, Platão ficou muito, né, decepcionado com a política e a partir daí ele começou a se dedicar inteiramente na filosofia. Além disso também, né, a amizade com Sócrates, assim, meio ruim por causa que, como pode dizer, quase custou a vida de Platão, simplesmente, né, quase que ele também foi pra vala e aí ele teve que sair da onde ele estava e ir para outros lugares. Segundo Platão, o mundo material é enganoso, considerando que existiam dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. No mundo sensível, não se pode haver felicidade, porque os sentidos são muito falhos, seguindo então com o mundo inteligível, até o conhecimento total da verdade. Bom, para Platão, as ideias perfeitas seriam o caminho para a realidade verdadeira, buscando sempre a compreensão total dessas ideologias, destacando sempre a ideia de bem. Teoria platônica da reminiscência. Ao nascermos, nosso espírito migra do mundo inteligível para o mundo sensível. Nos esquecemos deste conhecimento no momento em que o espírito fixa-se no corpo. A harmonização das três almas é uma das teorias de Platão, onde consiste na tripartição da nossa alma, que divide a nossa alma em alma racional, que está ligada ao conhecimento, a alma irascível, ligada às paixões, e a alma concupiscente, que está ligada aos nossos desejos. Um dos principais pensamentos para o alcance da felicidade seria obter uma dominação da alma racional em superioridade às demais almas, porque essas outras almas são consideradas inferiores. E não se deve somente guardar as ideias de bem para si, e sim praticá-las, construindo um bem comum, onde você procure uma sociedade mais harmônica, onde pessoas vivam em paz umas com as outras. Neste estágio da sua vida, você alcançará a felicidade estável e duradoura. Bom, Aristóteles nasceu no ano de 384 a.C., na cidade de Estagira, onde foi considerado o criador do pensamento lógico. Ele sempre admirou e valorizou a inteligência humana, sempre em busca da felicidade verdadeira. Muito importante ressaltar. Conseguiu mudar assim significativamente a filosofia antiga. Mudou-se ainda muito jovem para Atenas, onde conheceu Platão, que viria a ser o seu futuro mestre. Ainda em Atenas, fundou a escola Liceu, fonte dos conhecimentos em ciências, onde seus conhecimentos foram absorvidos e difundidos por seus discípulos. Aristóteles afirmava que um ser só alcança seu fim quando cumpre a função que lhe é própria e o diferencia dos demais seres, isto é, sua virtude, aquela cujo exercício conduz à superioridade e perfeição. A virtude essencial do ser humano é a nossa racionalidade. E, para obtermos o bem supremo e finalmente sermos felizes, é necessário exercitarmos essa virtude, se dedicando fundamentalmente à vida teórica. Cada ser tem a sua faculdade, que deve ser exercida virtuosamente ao longo de sua vida. Aristóteles busca mostrar que para alcançar a felicidade verdadeira, você deve se dedicar arduamente durante toda a sua vida à contemplação, muito ligada à racionalidade. Enquanto Platão descarta a ideia de mundo sensível, Aristóteles adota para si como sendo uma ideia fundamental para o alcance da felicidade. Platão defendia o inatismo, o que significa que nascemos como princípios racionais e ideias inatas. A origem das ideias, segundo Platão, é dada por dois mundos. O primeiro seria o mundo inteligível, que é onde nós passamos, antes de nascer, para ter as ideias assimiladas em nossas mentes. Para Platão, existem 4 formas ou graus de conhecimento que são a crença, opinião,
raciocínio e indução. Para ele, as duas primeiras podem ser descartadas da filosofia, pois não são concretas, sendo as duas últimas são as formas de fazer filosofia. Para Platão, tudo se justifica através da matemática e é através dela que nós podemos ver a verdadeira realidade. Para Platão, o conhecimento sensível, que no caso nossas crenças e nossas opiniões, são apenas uma realidade. E o conhecimento intelectual, que no caso é o raciocínio e a nossa indução, alcança a nossa essência das coisas, a essência das ideias. Já Aristóteles é um filósofo que defendia o empirismo, onde as ideias são adquiridas através de experiências. Na realidade, o empirismo nem era concreto na época de Aristóteles. Para outros filósofos, ele é apenas um realista, um filósofo que dá muita importância para o mundo exterior e para os sentidos, como a única fonte do conhecimento e do aprimoramento do intelecto. Ao contrário de Platão, Aristóteles defendia que a origem das ideias é através da observação de objetos para após a formulação da ideia dos mesmos. Para ele, o único mundo é o sensível, e que também é o inteligível.